Meu Deus não falha. Amém, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus. Bom dia para os irmãos. Nós estamos mais uma vez. Aqui, filho. Não? Pode deixar. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Deus é fiel. Nesta manhã nós estamos mais uma vez reunidos para compartilhar uma palavra com os irmãos. Para tanto, quero fazer uma oração em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, na tua presença nós estamos. Quero louvar o teu nome, bendizer o teu nome por esta oportunidade de estar buscando a tua face mais uma vez com os nossos irmãos, orando, intercedendo nesta manhã, fazendo o nosso papel, Senhor, de servo, cumprindo com a nossa meta, com a nossa tarefa, assim mesmo, estamos clamando, estamos buscando a tua face. Ó Deus, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, as lutas são grandes, os problemas são muitos, mas nós confiamos plenamente que o Senhor, Pai, está no controle de cada parte da nossa vida, de cada situação da nossa história. Eis-nos aqui, Senhor. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Olha para nós com teu olhar de amor. Nós precisamos de ti, Pai. Tu és a nossa força. Tu és o nosso socorro bem presente nesses tempos de angústias que nós vivemos. Nós confiamos em ti, Senhor. É um tempo de nós repousarmos. É o tempo de nós descansarmos em ti, Pai. Eu lhe peço que alcance agora a vida dos nossos irmãos que estão, Pai amado, nesta manhã, Senhor, se levantando. Pai amado, alguns, meu Senhor amado, com dificuldades tão grandes, mas estão confiando em ti. Eu creio, Pai, que tu és poderoso para abençoar. Eis aqui na tua presença, nós te louvamos. Fica conosco, receba a nossa oração e o nosso momento de clamor. Venha receber também e nos abençoar a nossa meditação, a nossa reflexão desta manhã. Abrimos a tua palavra, meditamos nela. Cremos plenamente que tudo que nós falamos aqui, Pai, vem do teu trono e é a tua voz para o nosso coração. Fica conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor está em Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Aliás, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. E o versículo 22
a seguir. Mateus 14, versículo 22 a seguir. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai do Senhor, irmã Eliana Goulart, Deus abençoe, bom dia, minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Meus amados, essa palavra é uma palavra muito interessante, é uma palavra que fala aos nossos corações muito profundamente, porque nós encontramos aqui algumas lições preciosas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa chamada. O texto ele inicia-se dizendo: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Esses discípulos, eles recebem a ordem para ir adiante, entrar no barco e ir para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. Jesus despede a multidão, sobe ao monte para orar à parte, e quando chega já à tarde, ele estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, Jesus se dirige até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos o veem caminhar sobre o mar, mas se assustam, pensando que era um fantasma, gritam com medo
Jesus, porém, fala ao coração deles, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E responde-lhe Pedro e diz: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele sente o vento forte, tem medo e começa a ir para o fundo e clama, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segura-o. Ele indaga, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando sobem para o barco, acalma o vento, e os demais discípulos se aproximam dele, adoram-o e dizem: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero pontuar com os irmãos aqui, aqueles que vão nos assistir depois, algumas lições preciosas que nós conseguimos extrair desse texto, que é muito importante nós abordarmos aqui. O texto diz que logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. A primeira lição que eu aprendo aqui é que não era opção dos discípulos entrar no barco. Não era opcional para os discípulos entrarem no barco. Não era questão da vontade deles entrarem no barco. Eles recebem uma ordem. Era ordenação do mestre entrarem no barco. A urgência do nosso chamado é algo que nós precisamos compreender. Jesus, ele quer que nós entremos no barco logo. É preciso dar urgência ao chamado de Cristo para as nossas vidas. Jesus, ele acaba de multiplicar os pães e os peixes no contexto do capítulo 14 que nós lemos. E assim que ele termina de alimentar aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ele ordena que logo os discípulos entrem no barco. Do outro lado chegariam a cidade dos Genezaré, a cidade de Genezaré, o versículo 14. Depois vocês podem acompanhar. E ali naquela cidade ele iria continuar a sua obra, continuar o seu ministério, realizando ali os seus trabalhos de tratar com os enfermos, de abençoar as pessoas que estavam lhe esperando. Nós aprendemos que não é tempo de pararmos, não é tempo de nós negligenciarmos o chamado, não é tempo de nós estagnarmos, não é tempo de nós descansarmos. O senso de urgência é algo muito importante para nós, para esse tempo que nós vivemos. A gente precisa entender que Deus nos chama para que nós façamos logo, para que nós cumpramos logo, para que nós entremos logo, para que nós preguemos logo, para que nós louvemos logo, para que nós estejamos logo dentro do propósito de Deus para a nossa vida. É preciso entender o chamado, é preciso compreender o chamado. O chamado não é opcional. Jesus nos convoca, Jesus ordena,
Jesus nos chama para esse tempo que nós vivemos. Jesus está nos chamando para que logo nós atendamos a voz do chamado, para o propósito, a urgência do propósito de entrarmos no barco. Toda vez que nós olhamos barco na Bíblia, nos tempos de Jesus, nos evangelhos, você sempre vai se deparar com provações, com tribulações, com problemas, com tempestades, com adversidades. Você sempre vai se deparar com Jesus dando lições no barco, Jesus ensinando no barco, porque ninguém entra em barco com o propósito de enfrentar apenas tempestade. Nós entramos no barco com o propósito de enfrentar a tempestade e tirarmos lições da tempestade. Grave isso, ninguém entra no barco com o propósito apenas de enfrentar a tempestade. Nós entramos no barco com o propósito de enfrentar a tempestade e aprendermos e tirarmos lições para a nossa vida através da tempestade. Não é uma opção, é a primeira lição que nós entendemos aqui. Logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. É importante entendermos a urgência do chamado para irmos ao barco. O barco tem situações que vão nos ensinar. O barco vai nos ensinar o ato da coletividade. O que dá para um, dá para todos. Só aprende essa lição quem está no barco. O barco vai nos ensinar que individualidade não pode marcar os aprendizados de quem está no barco, porque estar no barco requer o entendimento de que outras pessoas estão conosco, de que nós não estamos sozinhos em meio à tempestade, que existem outros que estão na mesma situação que nós, que existem outros que enfrentam as mesmas coisas que nós, que a tempestade ela não vem sobre um apenas. Tempestade ela é algo que alcança qualquer pessoa e que alcança outras pessoas, e que nós enfrentamos hoje uma tempestade. Hoje nós estamos diante de uma tempestade que atinge a coletividade, que atinge todos nós estamos no barco. Mas o importante é que nós entendamos que nós não estamos no barco com o propósito apenas de enfrentar a tempestade, mas de tirar lições da tempestade. Qual é a lição que você tem tirado das tempestades que você tem enfrentado na tua vida? Quais são as lições que Jesus está te ensinando? Quais são as lições que você está compreendendo a respeito dessa tempestade que você está vivendo? Pedro aprendeu grandes lições junto com aqueles discípulos ali. Muitas lições preciosas e que nós aprendemos aqui também. Vamos lá para a segunda lição. A primeira lição, que estar no barco não é opcional. Estar no barco é uma ordem. Jesus ordenou, e logo, não é no tempo deles, é no tempo que Jesus está determinando. Não é na hora deles, é na hora que Jesus está determinando. Nós temos a mania, nós temos a ideia de querermos fazer as coisas no nosso tempo. Quando nós entendermos que é importante fazermos no tempo nosso, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é hoje, é já, é logo. E se é logo, regace as mangas, adestre as tuas mãos para a batalha, pegue a espada, segure o lemo, suba ao barco e vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos para a caminhada. Aleluia, aleluia. Estar no barco
É sair da zona de conforto da terra firme e ir para um local propenso a ventos contrários, a água batendo no barco, a dependência total de Cristo. Estar no barco requer confiança na provisão de Deus. Estar no barco requer confiança na segurança daquele que está com você, ou daquele que vem ao teu encontro, mesmo não estando com você no barco. Ele vem a teu encontro. Eu não sei o que tem se passado na tua vida, mas eu quero te dizer nesta manhã. É muito importante que você compreenda isto. Sair da terra firme, da zona de conforto, entrar no barco, não é uma opção, é uma ordem de Cristo para as nossas vidas. Mas fique tranquilo, que vai valer a pena você confiar nele, você acreditar nele. Ele não vai te deixar abandonado em meio aos ventos contrários da tua vida. Ele vai vir ao teu encontro. Confia. É preciso estar no barco. É necessário estar no barco. É preciso passar para outro lado, para outra margem. É preciso dar continuidade ao chamado. Só que nessa continuidade do chamado, a gente enfrenta ventos, a gente enfrenta tempestade, a gente enfrenta adversidades. Mas nós vamos chegar do outro lado da margem. A gente vai alcançar vidas. Aleluia. A segunda lição: o barco está no mar, açoitado pelas ondas, pelos ventos contrários. Jesus não estava com eles. Jesus não estava no barco. O barco está com os discípulos no mar, açoitado pelas ondas, pelos ventos contrários. Mas Jesus não está com eles. É muito interessante nós entendermos que tem situações na nossa vida que dá a impressão que Jesus está alheio ao nosso sofrimento. Jesus está alheio à nossa dor. A impressão que dá é que Jesus não está nos vendo. A impressão que dá é que Jesus não está nos compreendendo, não está ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. A impressão que dá é que Jesus não está atento ao que nós estamos enfrentando. Tem situações na nossa vida, meu irmão, talvez eu esteja falando para alguém assim, que esteja se sentindo assim, que a impressão que dá é que você tem orado, você tem clamado, você tem buscado, mas que você não está vendo Jesus agindo, Jesus trabalhando. E você se sente só em meio ao mar da tua vida. A impressão que dá é que você está sendo açoitado o tempo todo e açoitado sozinho. Confrontado o tempo todo e confrontado sozinho. Que você busca apoio, resposta, respaldo. E você olha para um lado, não tem Jesus. Olha para o outro lado, não tem Jesus. Olha para cima, não vê Jesus. E você se sente, meu Deus, eu estou só. Jesus não está atento ao meu sofrimento. Jesus não está atento à minha dor. Não, meu querido. Se ele não está no barco com você, é porque ele está no monte orando. Se a ausência de Jesus no barco não significa que ele está ausente da situação que nos rodeia. É preciso nós estarmos no barco só
para compreendermos que a tempestade e o vento fazem parte da nossa formação, porque enquanto tem tempestade, tem vento, a gente está lutando, a gente está buscando, a gente está clamando, a gente está tentando, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está clamando, até que se esgote a capacidade humana para que entre o trabalhar de Deus. Jesus não vai vir até eles no tempo que eles achavam importante, necessário. Jesus vai no tempo dele, porque uma lição que nós aprendemos que Jesus ele não pula etapas. Jesus ele não deixa nada terminado. Aliás, por terminar, ele termina o que se propôs a fazer. A gente vive num tempo, numa sociedade de pessoas que nunca termina nada que está fazendo. Jesus está nos ensinando aqui. Ele vai orar. Ele despede a multidão, mas ele vai orar. E os discípulos estão no barco, mas ele vai orar. O propósito dele é a oração. Ele não vai parar a oração dele para ir até os discípulos. Ele vai concluir o seu momento, o seu devocional, o seu momento de oração, e vai terminar o que ele se propôs a fazer. Você tem terminado o que você se propôs a fazer? Ou você é daqueles que deixa tudo pela metade? Na primeira adversidade você para o que está fazendo. Seguir o propósito, seguir a meta, seguir o plano elaborado, significa que nós confiamos que no controle está Deus da nossa vida. Você se propôs todos os dias pela manhã a orar e jejuar, e você estava nesse propósito fervoroso em fazer isso, mas de repente veio uma situação, uma provação, e você desanimou, e você parou de fazer. Não termina os propósitos, não termina as metas, não conclui os planos elaborados. Jesus, ele trata e confronta conosco a respeito disso. A quarta vigília da noite, Jesus se dirige até eles. Os judeus tinham a maneira de contar as vigílias da noite, 4 vigílias da noite. E a quarta vigília da noite aqui é de 3 horas às 6 horas da manhã. De 3 às 6 da manhã. Passou a primeira vigília. Passou a segunda vigília. Passou a terceira vigília. E Jesus não foi no encontro deles. Mas na quarta vigília da noite, Jesus ora mais ou menos 12 horas, quase 12 horas, a noite toda orando, para depois chegar ao encontro dos discípulos. Jesus está orando no monte, os discípulos estão enfrentando o mar. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, Jesus orando no monte, os discípulos no mar. Ele só vai à quarta vigília ao encontro deles. Primeira vigília, Jesus está orando no monte. Segunda vigília, Jesus está orando no monte. Terceira vigília, Jesus está orando no monte. Na quarta vigília, Jesus vai ao encontro deles. Primeira vigília, os discípulos estão no mar. Segunda vigília, os discípulos estão no mar. Terceira vigília, os discípulos estão no mar. E aí enfrentam a tempestade. E aí eles têm vento fortes.
Eles têm águas bravas. Quarta vigília, eles estão no mar. De um lado Jesus ora, do outro lado os discípulos enfrentam a tempestade. De um lado Jesus ora, do outro lado os discípulos enfrentam tempestade. Jesus faz a parte que lhe cabe, os discípulos fazem a parte que pertence a eles. Tempestade, ela precisa ser enfrentada por aqueles que estão no barco, com o propósito de chegar do outro lado. Não questione as tempestades da tua vida. Não rejeite o propósito de Deus. Enfrente a tempestade. Tempestade é para ser enfrentada. Não se abata, não desanime por conta da tempestade. Enfrente-a. Enfrente a tempestade, amado. Vença a tempestade com a ajuda de Cristo. Mas não fuja do propósito de Deus. A gente questiona por que ele não veio logo na primeira. Por que não veio logo na segunda vigília? Por que não veio logo na terceira vigília? Por que ele só veio na quarta vigília? Não dá a impressão que Jesus chega atrasado, aos 45 do segundo tempo? Não. Ele chega no tempo dele, porque o tempo dele não é o nosso tempo, e o tempo faz parte da forma como ele vai moldar a gente. É através do tempo que os discípulos aprendem a lutar, aprendem a remar, aprendem a tirar a água de dentro do barco, aprendem a enfrentar a tempestade, aprendem o ato da comunhão, aprendem o ato de estar juntos. Aleluia. Só que eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Pode passar a primeira vigília, pode passar a segunda vigília, pode passar a terceira vigília, mas Jesus vai chegar no barco da tua vida na quarta vigília da noite. Ele vai chegar na quarta vigília da noite. Meu amado, levanta a cabeça, não desanima. Levanta a cabeça, não se entregue, não entregue os pontos da tua chamada, da tua vida, da tua caminhada. Creia e receba essa palavra. Jesus vai chegar na quarta vigília da noite. Tempestades, barco sendo confrontado, água batendo, lutas e provações, problemas e dificuldades. Meu Deus, aonde está o Senhor que não vem? Aonde está o Senhor que não chega? Ele vai chegar. Ele vai chegar. Espere a quarta vigília da noite, ele vai chegar. Não desista na segunda vigília. Espere a terceira vigília. Não desista na terceira vigília. Espere a quarta vigília. Ele vai chegar. Pastor, só Deus sabe a luta que eu estou enfrentando. Só Deus sabe a prova que eu estou passando. Já se passou a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Nada de Jesus vir. Espere a quarta vigília, ele virá. Confia nisso, meu amado. Aleluia. Eles estão sendo testados aqui, as suas resistências. Eles estão sendo confrontados aqui na maneira deles lutarem, de enfrentar. Se nós não lutarmos
não fizermos a nossa parte, como é que Jesus vai chegar até nós? Se Ele justamente quer nos ensinar, através do tempo, através do barco, a lição que é preciso nós cumprirmos a nossa parte nessa chamada, nessa caminhada. Lutemos, batalhemos, cumpramos a nossa missão, e certamente Jesus chegará na quarta vigília da noite. Aleluia, aleluia. Jesus chega, e o texto diz que Ele chega e fala: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro disse: és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro sabia da autoridade, do poderio de Jesus. E Pedro, ele vai justamente falar a respeito desta autoridade. Jesus está sobre as águas. Se ele tem autoridade de andar sobre as águas, ele também tem autoridade de permitir que Pedro vá sobre as águas. E Pedro vai, confiando na autoridade de Jesus. Ele anda sobre as águas. O vento forte vem, ele sente e afunda. Jesus estende as mãos e pega-o e coloca no barco. Mas a lição que nós tiramos aqui é que ele acredita na autoridade, no poder de Jesus. Baseado nessa autoridade do poder de Jesus, ele caminha sobre as águas. Meu amado, não é a tua autoridade, não é o teu poder, não é a tua capacidade que vai te fazer caminhar sobre essas águas. É o poder, a autoridade do nome de Jesus. Você vai caminhar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas através do poder, da autoridade, do nome do Deus que você serve. Não desanima, levanta a tua cabeça. Agora, para fechar aqui essa reflexão, observe que o versículo 22 diz que Jesus logo ordenou que eles e os discípulos entrassem no barco. Logo, a palavra logo aqui, ela fala de urgência, de sentido de urgência a respeito de entrarem no barco. Agora, observem o texto da palavra do Senhor, ele se segue. No versículo 27, a palavra logo vai aparecer de novo. Jesus, porém, lhes falou: logo, tem de bom ânimo. Depois do versículo 31, pela terceira vez vai aparecer a palavra: e logo Jesus estendeu a mão. Ou seja, ele ordenou logo que os seus discípulos estivessem no barco, entrassem no barco. Só que quando foi para falar com eles no meio do barco, ele também usou a palavra logo. Ele disse: e Jesus falou logo. E depois, no versículo 31, quando foi para estender as mãos a Pedro, que estava afundando, ele logo estendeu as mãos. Eu aprendo aqui a mesma urgência que Jesus tem em nos ordenar a ir ao barco, a entrar no barco, ele tem em falar conosco quando nós estamos em meio à tempestade. Ele tem em estender as mãos e nos segurar quando estamos afundando. A mesma urgência que tem em nos mandarem para o barco, entrar no barco, Jesus tem urgência em logo falar conosco e nos acalmar, dizendo: não temas. E ele tem urgência em logo segurar nas nossas mãos, para que nós não nos afoguemos no mar. Eu quero te dizer que
logo Jesus falará com você em meio à tempestade da tua vida, dizendo: não temas. Jesus, Ele quer falar conosco, Ele quer nos animar, e é logo dizendo: não temas. Ele quer estender as mãos para nós, para não nos permitir afogarmos, dizendo: logo estendeu a mão e segurou. Jesus quer que você entre no barco com urgência, mas se for preciso Ele falar com você em meio às dificuldades da tua vida, Ele falará com o mesmo senso de urgência que Ele disse para entrar no barco. E se for preciso você estiver afundando, Ele vai logo estender as mãos para você com o mesmo senso de urgência que Ele teve para te colocar dentro do barco. Jesus está no controle da tua vida. Confia nisso. Confia nisso. Os discípulos recebem Jesus no barco. Os discípulos recebem Jesus no barco. Nós temos lições preciosas aqui nesse texto. A tempestade segue, o vento forte vem, Pedro está caminhando, Pedro afunda, Jesus estende as mãos sobre ele, segura-o, e quando Jesus segura-o, Jesus vai falar com ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus vai falar isso enquanto a água está agitada. Ele ainda não acalmou a tempestade. Ele estende as mãos para Pedro e fala com Pedro no meio da tempestade, no meio do vento forte: homem de pequena fé. Eu quero te dizer que no meio dessa tempestade da tua vida, Jesus vai confrontar você e vai falar com você a respeito da tua fé, da tua capacidade de confiar na provisão dele. No meio da tempestade, antes que ele acalme essa tempestade da tua vida, ele vai confrontar a tua fé. Ele vai falar com você. Aleluia. Ele segura-o, ele estende as mãos, mas a tempestade está correndo. Ele segura-o, ele fala com ele, mas a tempestade está transcorrendo. Aí o texto vai dizer: e quando subiram para o barco, só depois de subir ao barco, ele acalma a tempestade. Aleluia. Porque quem estava no barco precisava ver Jesus dentro do barco acalmando a tempestade. Você vai ver Jesus dentro do teu barco acalmando a tempestade. Jesus vai entrar no teu barco para acalmar essa tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus está nos dizendo aqui, nos ensinando através disso, que o barco açoitado pelas ondas, pelos ventos, em que estavam reunidos os discípulos, era o mesmo barco que Jesus iria subir. Ele está dizendo: eu faço parte desse barco, filhos. Eu estou nesse barco com vocês. Ele poderia acalmar a tempestade fora do barco. E não, eu estou no barco. Ele faz parte, ele está inserido no contexto. Ele está no teu barco, querido. Ele pode ainda não ter chegado ainda, porque ele está cumprindo o propósito de oração. Isso demonstra que ele está ele está na autoridade, no controle da situação. Mas ele vai chegar no teu barco ainda. Ele vai entrar no teu barco ainda. Ele não vai acalmar a tempestade de fora do barco, ele vai acalmar a tempestade dentro do barco, porque ele faz parte do barco. Ele faz parte do contexto. Ele está inserido no contexto. Ele está junto com os discípulos. Os discípulos, quando veem ele, o texto diz: então aproximaram-se e disseram: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. A gente só vai compreender que Deus é Deus na nossa vida quando Ele estiver dentro do nosso barco. Quando Ele entrar no nosso barco, você vai compreender quem é Deus na tua vida. Eu quero te dizer que você compreenderá quem é Deus na tua vida quando Jesus entrar no teu barco.
E quem sabe seja esta manhã que Ele entrará no teu barco para mudar as coisas, o rumo, a circunstância da tua vida. Eu profetizo que você saberá quem é Deus na tua vida logo que Jesus subir e entrar no teu barco. E Ele vai entrar no teu barco, acredita nisso. Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha sido bênção para a tua vida, irmã Eliana, a irmã Chayane, que esteve conosco também. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado, minha amada. As tempestades vêm, e elas vieram, e elas estão aqui. Nós estamos enfrentando tempestade, mas Jesus está no controle. A gente luta, a gente faz a nossa parte, a gente caminha, a gente batalha, mas Ele está no propósito orando, Ele está no propósito clamando, Ele está no propósito intercedendo por nós, Ele está no propósito olhando para a gente, Ele está no propósito, não perde a gente de vista. A gente está lutando aqui desse lado, e Ele está do outro lado cumprindo o propósito de oração. Mas logo Ele virá até nós na quarta vigília da noite, não na vigília que a gente quer, na primeira, na segunda e na terceira, mas na quarta vigília da noite, porque Ele testa a gente com o tempo, Ele prova a gente com o tempo. Ele prova a gente a respeito da nossa capacidade de fazer a nossa parte, de lutar. Você está lutando, você está fazendo a sua parte, você está caminhando, você está orando, você está jejuando, você está buscando, você está fazendo a tua parte, você está consagrando a tua vida, você está buscando cumprir o teu propósito, você está buscando mudar as suas atitudes, as suas ações. Você está buscando a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, o propósito de Deus. Jesus vai entrar no teu barco, a quarta vigília da noite, e vai tratar com você, vai te ensinar lições preciosas. Que é preciso ter fé nesse momento que nós vivemos, é preciso acreditar no chamado, é preciso acreditar que não é o fato dele estar ausente do barco que determina que ele não está olhando para a gente. Muito pelo contrário, ele está ausente do barco, mas presente no propósito. Ele está ausente do barco, mas presente no propósito. Ele está ausente do barco, mas ele está olhando para a gente. Ele está ausente do barco, mas ele vai entrar no barco. Ele está ausente do barco, mas vai acalmar a tempestade do barco. Ele está ausente do barco, mas vai entrar no barco para acalmar o vento. Ele está dizendo que Ele faz parte desse barco da tua vida, Ele faz parte desse contexto da tua vida, Ele faz parte desse trabalhar da tua vida, Ele faz parte desse barco da tua vida. Ele vai acalmar a tempestade no barco da tua vida, no barco da tua história, no barco da tua chamada. Ele não vai acalmar do lado de fora, Ele vai acalmar do lado de dentro. Ele vai acalmar longe, vai acalmar perto, para que você entenda que Ele é Deus na tua vida, na tua história, na tua chamada. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós celebramos o Teu nome nesta manhã, porque cremos que o Senhor está no barco. E cremos que o Senhor, ainda que esteja ausente do barco, o Senhor vai chegar à quarta vigília e vai acalmar a tempestade da nossa vida de dentro do barco, para nos mostrar que o Senhor faz parte do contexto da nossa história. Confiamos em Ti, Pai. Acreditamos em Ti, Pai. Cremos que o Senhor é poderoso para acalmar as tempestades da nossa vida. Olha para os Teus filhos, olha para nós, meu Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda. Nos ajude. Nos sustente. Olhe para nós, meu Senhor, com o Teu olhar de misericórdia, com o Teu olhar de amor. Nós precisamos de Ti. Tu és a nossa força. Tu és nosso socorro bem presente na angústia. Continue nos ajudando. Continue abençoando a nossa nação, nosso Brasil. Repreenda esse mal. Repreenda essas enfermidades que tem assolado, Pai amado, tomado conta de vidas, dizimado vidas. Repreenda esse vírus, meu Senhor, em nome de Jesus. Pai, fica conosco. Continua nos guardando e nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Fica com Jesus, irmã Eliana, que esteve conosco, irmã Chayane, esteve conosco. Deus abençoe a cada um, aqueles que vão compartilhar depois. Deus abençoe a tua vida. Só dar um recado para os irmãos.
Daqui a pouquinho, né, só vou tomar um café aqui com a minha esposa e meus filhos. E daqui a pouquinho, 10 horas, estaremos lá na igreja para darmos continuidade à arrecadação de alimentos, né? Não pode parar, irmãos, não pode parar. A gente tem mandado aí recados. Minha esposa, junto com a pastora Eliana, junto com a irmã Marta Félix, tem colocado aí os recados a respeito das arrecadações, né? É muito importante vocês entenderem a urgência que há em nós nos ajudarmos uns aos outros, tá, irmãos? Então, assim, se puderem, estejam na igreja hoje. Quem vai assistir esse vídeo depois, compartilhe para outras pessoas também. Esteja na igreja hoje fazendo a sua doação. Precisa montar cestas para os irmãos, as pessoas que precisam, que necessitam. Eu não tenho condições de fazer de mim mesmo, eu não tenho como fazer, mas eu conto com a colaboração dos irmãos, conto com a ajuda dos irmãos. Por favor, por misericórdia, leve a sua doação. Se você tiver, se não tiver também, meu amado, amém. Não estou falando para quem você tire de onde não tem, não. Mas se você tem condições, nos ajude. Vá ali conosco, ali doar ali, tá? Doe ali o seu quilo de alimento, né? Doe ali para ajudar pessoas, ajudar vidas, amém? Então nós estaremos ali 10 horas da manhã, tá? A irmã Marta Félix também acredito que estará também, tá? Então nós estaremos ali 10 horas da manhã para arrecadarmos, né, esses alimentos. É muito importante. Estamos com saudade dos irmãos. Quem quiser também ir lá nos ver também, né, para a gente dar uma paz do Senhor de perto, né? Quem quiser lá nos ver, apareça lá na igreja lá às 10 horas. Nós vamos ficar no máximo até 10h30 lá, por conta, eu tenho um compromisso de trabalho, mas eu estou com saudade dos irmãos. Que Deus abençoe. Quem quiser ir lá nos ver, estejam lá, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Fica com Jesus, fica na paz. Bom dia, em nome de Jesus.